Ah, agora você gostou. Deus, amigo. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus, tomando por base Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, onde vai nos falar a palavra do Senhor, a parábola de um pai de família, dos trabalhadores de Davi. Muito bem. A Bíblia diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todos os dias? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Amém. Aqui é a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. A parábola. Amém, meu querido? Tem. Aleluia. À vontade, meu querido. É a nossa obra para Jesus. Ali tem mais. Aleluia. A parábola é em Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Então nós lemos aqui, bem, podemos ver que um pai de família, Jesus trata de um pai de família porque nós sabemos que a família é muito importante para Jesus. E um pai de família é alguém que traz consigo responsabilidades e pontualmente retidão. Para manter a sua família é necessário que trabalhemos, que vamos em busca do conforto, do socorro, da providência para nossas famílias. E Deus nos fala aqui por meio da sua palavra que este pai de família, ele sai a assalariar trabalhadores, ele sai de madrugada. Mateus capítulo 20. Ele sai de madrugada porque, meus queridos, porque lá em Israel, nos dias de Jesus, eu não posso explicar se ainda é a mesma forma, mas nos dias de Jesus, o dia começava ao nascer do sol. O que para nós aqui no Brasil, o dia começa a partir da meia-noite. Porém, em Israel era ao nascer do sol. Então este pai de família, ele saía de madrugada a assalariar, a contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E a palavra de Deus diz que ele contratou alguns homens. E certamente, neste contrato, incluía um dia de serviço inteiro. Porque se o dia começava às 6 horas, então seria o horário em que esses homens iriam entrar para o seu trabalho. E a Bíblia diz que
perto da hora terceira. Então, consideremos, se o dia começava às 6 horas da manhã, então a hora terceira seria para nós 9 horas. Então seria 9 horas. E a Bíblia diz que ele encontra pessoas desocupadas e ele os contrata para a sua vinha. E este homem ele sai novamente, já a hora sexta e a hora nona. E a Bíblia diz que ele assalaria mais trabalhadores. E ele pergunta: por que vós estáis ociosos? Ou seja, desocupados, sem o que fazer. E eles disseram que não tinham encontrado alguém para os assalariar naquele dia. E ele diz para aqueles homens: vão para a vinha e lá eu vos darei, porque foi justo. E a Bíblia diz que eles foram, mas aquele pai de família continua o seu caminho, ele não para. E perto da hora décima, a Bíblia diz que já seriam, digamos aí, 4 horas da tarde. E a Bíblia diz que ele encontra alguém ociosos pelas praças. Ele faz a mesma pergunta: não quereis trabalhar porque estáis ociosos? E eles disseram: ninguém nos contratou, Senhor. E ele disse: ide para a minha seara, ide para a minha vinha, e no final do dia eu lhes darei o que for justo. Mas observem, meus queridos, Jesus ele não deixa espaço para ninguém. Esta parábola se refere à palavra de Deus nos dias de hoje. O próprio Jesus que veio à terra. E neste momento, enquanto pregamos a sua palavra, é bem certo de que ele está chamando e assalariando pessoas para o cumprimento da sua obra, da sua vinha, para que tenham responsabilidade na terra, para que aprendam que Deus é o Salvador, Ele é o justo e fiel, que deu a vida para nos salvar. É Ele o próprio assalariador, é Ele que contrata. Como é este contrato, pregador? Ele está contratando pessoas para a salvação eterna. Tudo é do Senhor, toda a terra, tudo foi construído por suas mãos, e Ele assim tem nos colocado nesta terra com a missão de pregar a palavra, de mostrar para todos o caminho da salvação. Bendito seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Agora nós observamos, meus queridos, que para compreender esta palavra, na vinha, um pai de família que está contratando pessoas, trabalhadores, nós precisamos entender uma coisa, e a coisa ela é muito simples para nós compreender, mediante a palavra e a obra de Deus na terra. Como já falei, este pai de família simboliza Deus por meio de Cristo Jesus, anunciando a sua palavra, anunciando a sua salvação. Agora observe, aqueles trabalhadores, eles estavam desocupados durante todo aquele dia, mas observe, o convite chegou e eles optaram, escolheram, tomaram a boa decisão de servir a Deus, foram para a vida daquele homem, que simboliza a obra de Deus na terra. Agora veja bem, aleluia, eles poderiam não ter querido, não ter aceitado e não ter ido àquela vinha. É o que acontece nos dias de hoje, quando pregamos, anunciamos o Evangelho, a palavra de Deus. Muitos se desviam de um lado para outro, não querem a oportunidade, não querem servir a Deus, não querem receber a palavra de Deus, e alguns ainda ficam chateados, pensando que são alguém e pensando que está servindo a Deus na terra, fazendo tudo o que o mundo oferece, tudo que a terra permite no meio desta terra, por meio de pecar e
cometer atrocidade mediante a face do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus, que é real e verdadeira, as pessoas deixam para um lado, deixam para a segunda oportunidade. Mas aqueles trabalhadores daquela vinha que estavam ali diante daquele Senhor, eles, a oportunidade que eles tiveram, eles acolheram, receberam e foram para a vinha. Agora eles tinham duas opções: eles aceitariam ou negariam a oportunidade. Agora, se eles negam a oportunidade, eles não tinham alcançado o prêmio. É assim que acontece quando anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que acolhem, aqueles que recebem, aquele que faz projetos, planos de profissão de servir a Deus nesta terra, por meio da sua palavra, eles alcançarão o prêmio de Deus, eles alcançarão o prêmio maior, a coroa da vida. A coroa da vida que receberá todos aqueles que servir a Deus nesta terra. Eles receberão o seu galardão. Qual é o galardão, pregador? A salvação da sua alma. A coroa da vida indica um grau alto, aleluia, de honraria de Deus para com o ser humano, ou seja, a salvação da sua alma. Bendito é o nome de Jesus.